Nós iniciamos hoje uma série de videoaulas visando uma revisão de História Geral para o Enem. Depois também nós faremos, no momento apropriado, uma série de videoaulas de História do Brasil. Vou começar por História Geral, pela chamada Antiguidade Clássica. Lembrando que a Antiguidade Oriental, há um bom tempo, ela não é cobrada na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vamos começar pela chamada Antiguidade Clássica, que compreende duas civilizações, a civilização grega e a civilização romana. Comecemos pela Grécia Antiga. E eu quero chamar a atenção de você para esse mapa que aparece aqui na tela. E ao mesmo tempo que você visualiza esse mapa, pensem comigo três situações importantes sobre a geografia grega que irão determinar muito da história dos gregos. Vamos lembrar sempre que a geografia grega ela tem um peso enorme no contexto político, no contexto social, no modus operandi, na maneira com que essa civilização ela foi construída. Primeiro, nós não podemos entender Grécia Antiga como sendo uma nação única, como sendo uma nação unificada, um Estado unificado. Nós temos então aqui nesse mapa o que eu vou chamar de 4 territórios que compreendem o território grego. Uma Grécia que é chamada de Grécia continental. Você pode visualizar essa Grécia continental que está no litoral da Ásia Menor, região da Anatólia, onde hoje se encontra a Turquia. A Grécia insular, que compreende as ilhas do Mar Egeu, chama atenção aí para a civilização cretense, da ilha de Creta, onde nós temos o berço da civilização grega. A chamada Grécia peninsular, que é a parte mais importante, onde estão as polis, as cidades-estado que se destacaram. E não aparece aí o quarto território, uma quarta região, que é a região da chamada Magna Grécia, onde hoje está o litoral da Península Itálica. Pessoal, muita atenção nas 3 características da geografia grega. A primeira característica da geografia grega, o solo pobre, o solo infértil, o que vai determinar que os gregos, ao longo da história, não foram grandes agricultores. Segunda característica, nós temos um território que é um território de relevo montanhoso. Esse relevo montanhoso, ele é fundamental para entendermos a existência das cidades-estado que são autônomas, das cidades-estado que são independentes umas das outras. Então, imaginem vocês, você tem uma cadeia de montanhas, uma planície, uma cadeia de montanhas e outra planície. Por isso, entre uma planície e outra, a presença de polis de cidades-estado independentes. E a terceira característica, deem uma nova olhada no mapa. Eu costumo dizer sempre que, quando pensarem no território grego, pensem numa mão aberta. Nós temos o chamado litoral recortado. O litoral recortado facilita a navegação. Portanto, se os gregos não foram grandes agricultores, os gregos foram grandes navegadores. A mão aberta representando, então, os dedos, como se fossem as penínsulas que abraçam o Mar Egeu, e os vãos aqui, exatamente os portos naturais, facilitando a navegação. 3 características geográficas que vão fazer toda a diferença lá na frente. Eu queria chamar a atenção também para 3 expressões que são imprescindíveis para nós entendermos toda a dinâmica do mundo grego. A primeira dessas expressões, que é uma característica, o fato de você ter um modo de produção escravista. O escravo, ele é determinante para entendermos a dinâmica de todo o mundo grego. Já parou para pensar por que o grego ele deixou um legado cultural, um legado intelectual tão grande para a história? Porque você tem nessa sociedade um grupo de pessoas que lideravam um grupo de privilegiados para exercerem funções que não estivessem ligadas ao trabalho braçal. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer para que você possa entender a importância do escravo. O escravo lidera
um grupo de privilegiados para exercerem funções que não estavam ligadas ao trabalho braçal. Segunda característica: quem são esses privilegiados? Como eles se chamam? Simplesmente eles são chamados de cidadãos. A história do mundo clássico, a história de Grécia e Roma, é a história da luta pela cidadania. E aqueles que não possuem cidadania, eles vão então lutar para alcançar os chamados direitos políticos e direitos sociais. Portanto, a terceira expressão, luta de classes, escravidão, modo de produção escravista, cidadania e participação política e a luta de classes dão a tônica, a dinâmica do mundo grego. Nós temos aqui que sermos bem objetivos, porque são, vamos lembrar o nome aqui das nossas aulas, 10 minutos com o professor Cleitinho, e portanto, na objetividade, naquilo que de fato vai ser cobrado no Enem, nós vamos direto para os períodos mais importantes. A história grega ela é marcada por 5 períodos, mas nós vamos abordar 3 períodos. Começo aqui pelo período que é chamado de período arcaico, que é o período de formação das polis. Ocorreu ali o que a gente chama de desintegração gentílica, de desintegração dos clãs e dos gêneros, e aí acontece então a formação das cidades-estado. Todo mundo vai se lembrar das inúmeras cidades-estado, 2 se destacam. Essas 2, elas se transformaram em modelo para as demais. Atenas, Esparta, Esparta e Atenas. Vamos começar por Esparta? Vamos começar por essa cidade, onde eu trago 2 informações importantes de cara. A primeira dessas informações: Esparta está localizada na região do Peloponeso. Toda regra tem a sua exceção. O mundo grego é um mundo que está no solo pobre. O Peloponeso, na Lacônia, é uma região de um solo mais fértil. Portanto, os espartanos eles têm uma característica, vão prestando atenção nas características. A primeira característica espartana importante, a questão da autossuficiência, do seu isolamento em relação às demais cidades-estado. A segunda característica importante: Esparta foi fundada pelos dórios. Ela vem de uma segunda característica do que nós chamamos de cinecismo. Você pode acompanhar aí por esse slide a união das tribos dórias. Os dórios eles são caracterizados na história, quando chegam no mundo grego, pela violência. Daí a segunda característica de Esparta: uma cidade militarista. O militarismo acentuado, uma cidade voltada para a formação do soldado. E aí vocês conhecem toda a dinâmica, tanto é que a primeira coisa que acontecia em Esparta era quando o menino nascia, ele era levado ao conselho de anciãos para ver se ele era saudável. Se ele tivesse algum tipo de defeito físico, acontecia então uma terceira característica: essa criança ela era atirada do alto de um monte para que ela esborrachasse, digamos assim, lá no abismo. É o que a gente chama de eugenia, a eliminação do indesejável na sociedade espartana, que por conta da sua vocação militar, por conta da vocação de soldado, era uma cidade que necessitava de homens fortes e robustos para servirem ao exército espartano. Na próxima videoaula, a característica política de Esparta, Esparta que concedeu aí para o mundo grego uma estrutura oligárquica. Grande abraço, até a próxima. Aqui foi. Aí já foi. Peraí. Ali já está gravando. Já tá tudo gravando. Ah, bravo. Vai começar? É. Pode bater e começar. Olá! Nós iniciamos hoje uma série de videoaulas visando a revisão do Enem. Nós iniciamos hoje uma série de videoaulas visando
Falamos aqui. Quanto tempo? 9h42, só que teve aquele errinho do início. Tá.